Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Perrengue de viagem, ele costuma ser um capítulo muito interessante na minha vida, né? Eu me lembro de uma viagem que eu fui para os Estados Unidos, onde fizemos o aluguel de um carro porque a gente ia para a Disney, né? Então a gente foi para Miami e depois a gente precisava chegar a Orlando, então alugamos o carro e tal, e tudo muito bem, tudo maravilhoso. E os carros americanos, eles são bem diferentes dos brasileiros, né? Quando a gente fala. Então, alugamos um carro e tal, muito felizes e tal. Chegamos no hotel e no dia seguinte estava programado a gente ir para os parques da Disney. Perfeito, fomos lá, porque a gente estava num hotel muito próximo que eu só precisava atravessar a estrada para poder fazer essas compras e tal, lanchinhos, coisas simples para aproveitar ao máximo o parque. Beleza. Fomos para esse mercado e tal. Estou fazendo a volta. Quando eu faço a volta na rodovia, o carro para. Aí a minha prima que estava comigo nessa, ela falou assim: tá acontecendo? Desaprendeu a dirigir? Tá deixando o carro morrer? Eu falei assim: então, temos um porém, carro automático ele não morre. Tem alguma coisa de errado nesse processo? Peguei o carro, testei, liguei, perfeito. Ligamos o carro, cheguei até lá. Aos trancos e barrancos, chegamos até lá. Quando a gente chegou lá, eu falei assim: e agora, como é que a gente vai fazer com esse carro? Esse carro não vai ligar na hora da gente sair. Mas a gente tem que garantir as compras. Fizemos as compras, porque a gente estava com a viagem toda programadinha. Fizemos as compras e tal. E falei assim: e agora, na hora de ir embora? O carro não ligava. Voltamos lá e, por muita sorte, encontramos um brasileiro que estava lá no mercado e tal. E falou assim: olha, vocês não colocaram combustível errado no carro, não? Eu disse: não. Coloquei, porque nos Estados Unidos é a gente que abastece, né? Diferente daqui do Brasil. Falou: não, não era isso e tal. Perfeito. Consegui voltar. O carro morrendo, andando, morrendo, andando. Depois o carro parou de vez, mas tinha chegado no hotel. Ligamos para a operadora e tal, não sei o que. Eu disse: não, nós vamos aí substituir o seu carro. Perfeito. Substituíram o carro e falaram assim: vocês receberam um upgrade com um pedido de desculpas e tal, não sei o que. E fomos para o parque. Felizes, contentes, caminhamos, andamos, brincamos o dia inteiro. Quando a gente foi embora, quem disse que esse segundo carro ligava? Ele não ligava. Então chamamos, tem uns guardinhas lá que ficam rodando, né, no estacionamento do parque e tal. Conseguimos uma boa alma para poder ajudar e percebi que era a bateria do carro que estava com defeito. Ele ligou e tal e falou assim: olha, eu consegui ligar para te fazer chegar até o hotel. E assim fiz. Fui até o hotel, liguei uma segunda vez para a operadora de aluguel de carros. Nós vamos substituir o seu carro e tal, não sei o quê. Fizeram isso no terceiro carro. Esse terceiro carro era quase uma nave espacial. O carro quase conversava comigo. Ele levantava portas, ele ajustava o banco, ele ajustava o vidro, tudo conforme eu sentava. Eu falei: nossa, não sei nem como é que entra nesse carro. Né? E é só aperta botão e só não sei o que, felizes e contentes. Pronto, esse carro realmente não deu mais problema. Conseguimos passear nos parques, fizemos compras em Miami, fomos para os outlets, tudo maravilhoso. Viemos embora felizes e contentes de volta para o Brasil. Eis que 3 meses depois recebemos uma notificação de uma empresa de cobrança americana para poder falar que estávamos com uma dívida de R$ 6.000 por conta de todas as assistências que foram necessárias para fazer essa troca de carro e que estava nas entrelinhas que nós não havíamos visto. Então, o aluguel do reboque, o levar o carro para o hotel onde eu estava, porque eu deveria ir buscar no local, né? Então, todo esse aparato de benefícios que foram oferecidos, ele teve um custo de R$ 6.000. E que nós precisamos pagar, eu e minha prima, porque a gente ficou com medo de nunca mais conseguir entrar nos Estados Unidos, ter uma foto nossa lá dizendo: essas latinas aqui não poderão mais entrar aqui no país porque elas têm uma dívida.
Ainda tem um porém, que eu ainda tentando entender tudo isso. Então, a gente não sabia se isso era verdade, se não era. Eis que eu encontrei uma brasileira que era uma atriz aqui, que é a Nívia Stelman, que eu mandei para ela. Falei assim: olha, eu preciso muito de uma ajuda, porque tem que ser alguém que efetivamente more aí. Então ela falou assim: olha, é verdade, isso acontece mesmo. Eles mandam a cobrança, mas tem um advogado aqui que me ajudou nesse processo aqui no país quando eu cheguei. Eu vou te dar o contato dele, você conversa com ele. E assim foi. Conversei com ele, ele falou assim: olha, não tem jeito. Se vocês pretendem voltar aos Estados Unidos, vocês vão ter que pagar, porque senão o nome de vocês fica numa determinada lista e vai ser quando você for renovar o visto, isso vai aparecer e tudo mais. Enfim, toda a felicidade que a gente teve, mas também que tinha passado um tempo, dava tempo da gente respirar. Precisamos pagar, pagamos esse valor para conseguir ter a possibilidade da gente voltar aos Estados Unidos, e assim foi. Gente, olha só, um perrengue que eu passei de viagem, vocês não vão acreditar. Eu e meu esposo, a gente ganhou uma viagem de incentivo do trabalho, e aí a gente foi para aquele resort na Bahamas chamado Atlantis. Então, assim, as pessoas sempre falam muito bem do Resort Atlantis, que isso e aquilo. A gente chega lá, vai para o nosso quarto, eles dizem que vão trazer as nossas bagagens, né? Ninguém traz, gente. 2 horas e a gente está no nosso quarto esperando. E eles dizem: não, não, vai dar certo, tal, já já chega aí. Nada. As horas foram se passando e a gente tinha uma primeira sessão do workshop para ir, só que a gente precisava trocar de roupa, né, e se vestir profissionalmente, nada. E no final, quando a gente ligou de novo, eles disseram: "Ah, não, por que que você não desce e vem buscar? Tá aqui". Desse jeito, isso é um hotel, isso é um resort que é considerado chiquérrimo nas Bahamas, as pessoas pagam muito dinheiro para ir para lá. E então, assim, a atitude que a gente sentiu quando a gente foi para esse resort é que, tipo assim: "Ah, não, você está nas Bahamas, então cada um por si, Deus por nós". Então, dependendo do lugar onde você vá, por mais que tenha todo esse glamour, às vezes o atendimento ao cliente não tem esse glamour. Fomos também, a gente pediu por um ferro, que não tinha ferro para passar, não tinha ferro no nosso quarto. A gente foi pedir, "Ai, não, pode vir, não é, você tem que vir buscar aqui no front desk, no lobby". "Ah, então tá, né, bebê". "Obrigada de nada, estou descendo". É um absurdo, mulher, é um absurdo. E era assim, uma coisa é você ficar num local que, tá, você comprou porque estava barato, não sei o quê, mas isso não, isso aí era a empresa que estava, né, custeando tudo. E muitas pessoas foram e era então, tipo assim, a gente foi a impressão que eles deram pra gente, do povo das Bahamas, assim: "Ah, não, você tá na nossa ilha, então você fica à nossa mercê". O perrengue de viagem foi a primeira vez que eu vim aqui para os Estados Unidos para morar. Eu tinha tinha 2 conexão, era um voo com 2 conexão, e quando a primeira conexão, você tem que passar pela imigração, e a fila estava enorme, era Washington, e a fila estava enorme, e meu próximo voo era em 3 horas, então, tecnicamente daria tempo, né. Mas não, eu perdi o meu voo, porque eu fiquei 3 horas na fila da imigração, e foi a primeira vez, né, nos Estados Unidos, e eu não sabia falar inglês, era o básico do básico do básico, e eu não sabia nem usar o básico, porque eu estava com muita vergonha. Mas eu tive que usar, falei tudo errado, até que eles me chamou uma brasileira, né, da United, e ela veio traduzir, me ajudou e conseguiu marcar um próximo voo para mim. Daí tá, tudo bem, eu tentei me virar, o aeroporto era muito grande, e aí eu fiquei na frente do portão esperando, né, pra chegar o avião. Demorou muito, eu não lembro quantas horas, mas demorou muito, muito, muito. E aí eu fiquei sentado no portão, porque ali era o portão que iria sair. Do nada, todo mundo começou a sair, só ficou eu naquele portão. E aí que eu percebi que não era mais aquele portão, era o outro portão. E aí eu corri, corri, corri. Quando chegou lá, tal, entramos dentro do avião.
E aí, quando entrou dentro do avião, começou a demorar para o avião decolar. E aí começou a fazer uns barulhos de quebrando coisa, não sei se a aeromoça deixou cair louça, eu só sei que fez uns barulho muito estranho, assim, e demorando, e passou daquele horário, passou, e aí começou a falar um monte de coisa, eu só vi as pessoas saindo do avião de novo. Aí eu: que tá acontecendo? Eu não entendendo nada. Só sei que quando eu saí, depois eu, sei lá como que eu descobri, mas descobri que estava tendo falhas mecânicas no avião e estavam os técnicos tentando arrumar em cima da hora, enquanto a gente estava lá dentro, por isso estava fazendo um monte de barulho, um monte de coisa estava acontecendo, caindo coisa. E aí a gente saiu do avião e aí fomos para um portão lá e aí ficamos esperando o avião. E aí demorou muito também, mas aí conseguimos entrar dentro do avião de novo, e aí deu certo, consegui entrar nos Estados Unidos, mesmo que for de um jeito meio estranho, consegui entrar e foi bem apavorante, assim, para mim, assim, mas no final deu tudo certo, eu consegui entrar aqui. Olha, o maior perrengue de viagem, essa história foi longa. Foi a primeira vez que aconteceu algo assim comigo e espero que seja a última também. Tudo começou quando eu tive férias, né, as minhas férias da faculdade, eu decidi voltar ao Brasil no meio do ano para poder visitar a família e tudo mais. E fui, comprei passagem com 2 meses de antecedência e fui. Só que 3 dias antes de eu viajar, os professores anunciaram que eu iria ter uma prova, né, nós iríamos ter uma prova depois do período de férias decretado pelo calendário da faculdade. E nossa, foi horrível para mim, porque você tem que trocar uma passagem, tanto de ida quanto de volta, é custoso, você tem que pagar por isso, né? E em cima da hora fica tudo mais caro. Então eu já fui para o Brasil derrotado nesse sentido que eu teria que gastar dinheiro. Mas vim, aproveitei, viajei, já sabendo que eu teria que gastar essa bomba para voltar. E esse foi o problema, a volta. Eu sempre pego o voo direto, porque do Rio de Janeiro para Buenos Aires sempre tem voo direto. Mas por ser uma situação que eu precisava economizar, eu escolhi fazer escala. Assim que eu viajei, eu pedi um acompanhamento, porque quando eu fui na empresa, eles me ofereceram esse serviço, porque poderia me ajudar por ser meu primeiro voo de escala, eu não sabia muito o que fazer, eu não viajo muito, então eu comecei a viajar porque eu moro fora, mas eu ainda não tenho toda essa experiência toda completa. E eu aceitei o serviço de acompanhamento, então teria uma pessoa, um profissional para me ajudar a me levar para o portão de embarque, para o avião, até pegar minhas malas, eu teria toda uma ajuda. No Rio de Janeiro, eles me levaram, de fato, me colocaram dentro do avião, me ajudaram com as malas, tudo certinho. Quando eu cheguei em Brasília, cheguei com voo pontualmente, tudo certinho. Cheguei em Brasília e eles me levaram para uma área reservada da empresa aérea, onde eu ficaria ali esperando até dar o horário do meu próximo voo. Passou-se o tempo, faltava 1 hora para eu embarcar, e aí eu resolvi levantar e, por curiosidade, perguntei, né, ao moço que estava trabalhando, eu falei assim: "Olha, meu voo é daqui 1 hora. Eles vão vir me buscar, eu vou ter que ir atrás de alguém, o que que eu preciso fazer?" Aí ele já: "Ah, não, vai vir alguém aqui te buscar e vai te levar." Eu falei: "Tudo bem." Passou-se o tempo, faltando 30 minutos, chegou uma menina, me buscou, junto com mais 2 meninas que eram mais novas, eram crianças menores de idade, e ela simplesmente virou pra gente e falou: "Olha, eu preciso levar elas 2 para poder pegar as malas e entregar elas ao táxi para elas poderem ir para casa." Eu falei: "Não, tudo bem", né, eu não tinha noção, para mim estaria perto. E daria tempo, eu estava com uma profissional que sabia o que estava fazendo. E eu falei assim: "Moça, falta 20 minutos." E ela começou a ficar desesperada, tentando contato com um rádio que ela tinha, e ela pediu ajuda: "Ah, nossa, tem alguém aqui embaixo na área de desembarque." Não tinha ninguém. Num desespero meu, eu virei para ela e falei assim: "Moça, o que eu preciso fazer para chegar no local de embarque? O que que eu preciso fazer para chegar lá?" Ela simplesmente falou: "Ah, você sai do aeroporto, entra novamente pela porta principal e procura Gol lá dentro." Eu fiquei revoltada. Eu falei: "Eu procuro a Gol? Como assim eu procuro a Gol? Eu não sei onde é a Gol."
Aí ela: "Sim, você só faz isso, é no primeiro andar, sobe pelo elevador". Assim, fez um descaso, sabe. E aí eu fiquei: "Tá bom, ok". Subi correndo desesperada, encontrei a Gol assim que eu entrei, e quando eu cheguei lá, só tinha 2 pessoas trabalhando. Eu corri desesperada. Todo esse tempo, faltavam já uns 5 minutos. Eu tentando conversar, nossa, eu pedi um acompanhamento, aconteceu isso e isso comigo, e de repente ela vira pra mim e fala assim: "Ah, então, espera aqui que outra pessoa vai vir te buscar e vai te levar". E eu fiquei assim: "Outra vez? Falta 2 minutos pro meu voo". Eu mostrei na tela, faltava 2 minutos para o meu voo, pra ele ir embora, pra o horário acabar e tudo. E aí ela foi e falou: "Ai, espera aí, eu vou ver o que que eu posso fazer por você". Ela até tentou me ajudar, só que a segunda mulher que estava atrás, ela foi totalmente grosseira, virou pra mim e falou assim: "Olha, é só você seguir ali a área de embarque internacional, é só você seguir o corredor, vai direto que você chega lá". E eu, né, assim, engoli aquilo e falei: "Tá bom". E eu fui correndo. Quando você entra na hora do embarque, você tem um ticket da passagem que você tem que botar. Tinha uma moça e ela pegou o meu ticket, ela olhou assim com o maior desprezo e virou pra mim: "Você tá atrasada, né, você sabe disso". E eu fiquei, tipo assim, pensando: "Nossa, óbvio que eu sei que eu estou atrasada". E falei: "Não, tá bom, é assim, eu tô tentando aqui correr". E aí eu cheguei, era a parte do raio-x. Novamente, mais uma pessoa virou pra mim e falou assim: "Nossa, você tá muito atrasada, não deve acontecer coisas assim, você tem que se aprontar com antecedência". E eu fiquei pensando: "Gente, eu sei disso". E eu já estava tão nervosa, porque faltava 2 minutos pra encerrar meu voo, eu definitivamente iria perder o meu voo. E o meu maior desespero, sabe, era perder. Enfim, passou no raio-x e eu saí correndo, peguei, não dei tchau, e depois disso, era parte da Polícia Federal. Estava vazio, graças a Deus, e numa inocência eu perguntei: "Se eu chegar atrasada, eu já dei entrada, eles sabem que eu tô dentro do aeroporto, eles vão voar sem mim?". "Ah, obviamente vão voar sem você". E eu fiquei: "Meu Deus". Eu peguei minhas coisas e saí correndo. E eu ainda perguntei: "Senhor, virando ali já chegou, né?". Aí ele: "Sim, sim, é só você virar e chega". Quando eu virei, tinha um corredor, quase 1 quilômetro, na minha cabeça era 1 quilômetro aquilo, devia ter uns 500 metros, mas pra mim era 1 quilômetro. E eu fui correndo, correndo com mala, mochila, a mochila pulava, assim, da minha cabeça, e eu correndo, correndo. Por final, eu cheguei lá, estava vazio, não tinha uma alma viva naquele lugar, que era o salão de embarque. E lá no final tinha 2 pessoas. Eu corri atrás dessas 2 pessoas e implorei, eu falei: "Olha, eu preciso de ajuda, eu tenho esse voo", entreguei meu ticket, minha passagem, e eu falei: "Eu preciso entrar nesse avião, podem me ajudar?". E eles falaram: "Ah, bom, é aqui mesmo, mas o voo já está encerrado, você não pode entrar". E aí eu fiquei desesperada, aí eu falei assim: "Como assim? Eu tô aqui". E aí eu comecei a ficar tão nervosa, eu comecei a transpirar mais alto, assim, e ela falou assim: "Olha, eu vou ver o que que eu posso fazer por você". E ela entrou em contato com as pessoas que estavam dentro do avião e com o piloto, e ela falando no telefone: "Olha, a menina atrasada chegou". E eu fiquei: "Caramba, eu sou a menina atrasada", e aquilo me deixando mais mal ainda. E eram 2 pessoas, né, essa menina que estava no telefone e um homem que estava atrás dela, no qual parece que eles estavam trabalhando juntos, me olhando feio, revirando os olhos, assim, pra cima, e eu falo: "Poxa, ele não sabe nem o que aconteceu e tá julgando", e ela tentando resolver, e eles falaram assim, e ela virou pra mim e falou: "Olha, eu vou tentar ver o que que podem fazer, porque eles estão tentando ver se você pode ser autorizado a entrar, porque eles já tiraram a sua mala do avião. Então eu vou ter que ligar para o pessoal lá embaixo para eles botarem sua mala no avião de novo, e eu tenho que ver se eles podem fazer isso". Eu falei: "Não, tudo bem, por favor, pode ver". E nisso o homem que estava atrás dela, ele não se contentou e me perguntou, ele falou assim: "Mas o que que aconteceu, senhora? Você", isso de uma forma muito debochada. Ele: "O que que aconteceu? Você se perdeu? Pegou muito trânsito? Eu estava como acompanhante da empresa de vocês e aconteceu isso, ela se atrasou e me atrasou, e nisso eu comecei a respirar, eu comecei a chorar muito. Nesse momento eu comecei a chorar, porque eu pensei que eles não deixariam entrar no avião. A reação dele quando eu contei, porque ele estava revirando muito os olhos e aquilo me incomodou muito, sabe. Então, assim, eu tentei ser o mais sincera possível pra doer no coração dele. E eu falei assim: "Olha, eu já estava chorando nesse momento e eu expliquei a situação". Eu falei: "Olha, eu tô atrasada por conta de que eu estava com acompanhante da sua empresa, isso aconteceu, que era a minha primeira vez fazendo um voo de escala e eu não sabia, eu precisava de uma orientação. Eu não podia ficar nervosa no aeroporto.
E a cara dele, assim, foi, tipo, caindo, sabe? Ele ficou muito sem graça, muito sem graça. Ele até parou de falar, sabe? Aí ele já foi pedindo desculpas, do tipo, ah, nossa, sinto muito, ah, eu não sabia, ah, então foi isso que aconteceu. Porque ele viu que não foi minha culpa, sabe? Eu fui muito sincera e, poxa, ninguém tem como mentir tão desesperada assim, sabe? Foi justo quando a aeromoça, porque já era outra empresa, permitiu a minha entrada e ela falou assim: "Olha, deixaram você entrar, mas você vai ter que correr". E correr muito. E foi quando eu corri aquele um corredorzinho que você entra para entrar no avião, e eu corri outra vez, muito, muito nervosa, eu estava muito nervosa. E, assim, eu fui ainda sem a certeza da permissão deles terem colocado a minha mala no avião, então era mais uma preocupação. E quando eu cheguei, a aeromoça estava com a mão levantada, assim, na porta, olhando para mim com uma cara muito séria, do tipo assim: nossa, pra me receber, tipo, falta só você. E nossa, aquilo foi. E por eu ter chegado atrasada, né, eles venderam o meu assento. O meu assento não era mais meu. E aí ela tinha me dado um outro assento. E quando eu fui, né, entrei no avião, só faltava eu. Então todo mundo olhou pra mim, assim, tipo, ah, ela chegou. E aquilo ali foi me dando mais medo, mais ansiedade, mais nervoso. E por final eu achei o lugar e tinha gente sentada. Aí eu tive que novamente voltar lá na frente. E já era espanhol, né? E eu nervosa, falando espanhol. E eu falei, olha, já tem outra pessoa sentada no meu lugar. Aí ela, tipo, ah, senta em qualquer lugar que estiver livre você senta. Aí eu, tá bom, então. E quando eu sentei foi quando eu consegui respirar. Nossa, eu estava sentindo uma dor tão forte no meu estômago por conta da minha gastrite e a minha cabeça não parava de doer. E assim, esse sufoco que eu passei, eu espero que eu não passe nunca mais, porque foi horrível. Foi, assim, desesperador. Ter quase perdido um voo por culpa de outra pessoa, que não foi nem minha culpa, sabe? Foi desesperador. E assim, não desejo pra ninguém esse sentimento, né? O famoso perrengue chique, né? É o perrengue chique que você passa. Agora é a sua vez. Compartilha com a gente aqui nos comentários algum perrengue de viagem que você tenha vivido. E a todas essas lindas e maravilhosas que aceitaram participar desse vídeo, muito, muito, muito obrigada!